Quero saudar a todos, aqueles que nos visitam especialmente, sintam-se abraçados nesta alegria que temos em receber-vos aqui e contribuirmos todos para que possamos ser edificados. Um dos compromissos que nós devemos sentir quando vimos à casa do Senhor é o compromisso de nos edificarmos uns aos outros, mesmo que seja por pouco tempo, não é? Por isso sintam não só esse prazer de serem cumprimentados, como também o desejo de abençoar outros e serem abençoados. Aqueles que chegaram de férias, bem-vindos. Temos gente que já queimou o tempo, não é? Outros ainda vão queimá-lo, não é? Então é bom nós podermos estar a ver as vossas caras de novo. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai, Tu és Deus e nós Te agradecemos por Te apresentares diante de cada um de nós sempre um Deus igual. Tu, Senhor, não surpreendes ninguém pela negativa. Tu és o Deus que nós sabemos que estás lá, sempre constante, permanente, fazendo as mesmas coisas que prometeu, nunca faltando. E se alguma coisa não corre bem, Senhor, nós sabemos que a falha é nossa. Por isso, Pai, te agradecemos o cuidado que tens tido por nós e o facto de estarmos juntos, podemos rever os nossos irmãos em Cristo, podermos estar com aqueles que gastaram algum tempo de descanso, outros que nos visitam. Deus, que sejamos grandemente abençoados, mas também assumamos o compromisso de prestar culto em conjunto quando estamos na Tua casa, Senhor. Pai, abençoa os mais novos que acabaram de descer, cuida destas vidas, Senhor. Nós sabemos que olhamos por elas e cuidamos delas, mas ninguém melhor do que Tu pode proteger as suas vidas do mal, Senhor. Por isso nós Te pedimos. E a parte que nos cabe a nós de zelar por elas, que nós sejamos fiéis, Senhor, nessa responsabilidade. Tu possas abençoar também aqueles que estão esta manhã em baixo, a Michelle, a poder ministrar a Tua palavra aos mais novos de uma forma eficiente. E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra se abre para nós e nós podemos estar atentos a escutar aquilo que Tu nos queres dizer através dela, Senhor. Que Tu Te manifestes dentro dos nossos corações, assumindo a Tua posição enquanto Deus, Senhor, dentro das nossas vidas. Fica, pois, connosco, Senhor, e que nós saibamos também ouvir a voz do Teu Espírito para aplicar a palavra às nossas vidas individualmente, pois todos nós precisamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem certamente qual é a passagem que estamos, não é? Ainda não saímos dela, não é? Sabem que havia um pastor que pregava que durante 6 domingos seguidos ele pregou sempre a mesma mensagem. Então, isto pode parecer um bocadinho duro, não é? Nós ouvimos sempre a mesma mensagem. Mas depois ele justificou, olha, enquanto os irmãos não estiverem a praticar aquilo que eu estou a ensinar, então eu não vou deixar de pregar. É complicado, não é? Mas a passagem bíblica que nós estamos a ler pela terceira vez não é esse castigo, está bem? É um prazer lê-la. 2 de Reis, capítulo 17. Nós não vamos voltar a ler o texto, mas quero situar, porque nem todos certamente têm acompanhado esta série de mensagens. Para mim, esta época tem-me ensinado muito, este contexto histórico que aqui está. Sabem que o Reino do Norte, efetivamente, é levado cativo e o que acontece é que há aqui uma substituição das pessoas que habitavam a região da Samaria e foram enviados para lá. O rei assírio achava que era importante enviar pessoas de diferentes países que a Síria tinha conquistado, enviá-los para a terra de Samaria para que aquela região fosse povoada. O que aconteceu é que as pessoas que vieram de diferentes lugares, em vez de se preocuparem em adorar o Deus da terra, neste caso o Deus verdadeiro, eles não o fizeram. Cada um veio munido com os seus deuses e, portanto, cada um colocava o seu altarzinho, colocava o seu nichozinho e iam adorando, até que o Senhor, sendo o dono da terra, achava que era uma usurpação muito grande as pessoas chegarem lá e não adorarem o Deus verdadeiro. E por isso Deus deixou que uns leões se soltassem e circulassem lá naquela região. E, portanto, o que aconteceu foi que aqueles que estavam a adorar os deuses estranhos, lá em lugares altos, etc., etc., eram apanhados pelos leões. Diz o texto de uma forma muito clara que Deus permitiu que tal acontecesse. Por exemplo, vocês podem olhar o verso 17, quando diz, do capítulo 17,
Também que amaram a seus filhos e suas filhas como sacrifício, deram-se à prática de adivinhações e criam em agouros, venderam-se para fazer o que era mau perante o Senhor, para o provocarem à ira. Meus irmãos, uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente é, eu que ando na vida cristã a pedir a Deus que na verdade me abençoe, às vezes tenho que preocupar-me em pensar, será que eu não estou a provocar o Senhor à ira? Depois vêm lá os teólogos dizer, não, mas a ira do Senhor já não se manifesta da mesma maneira, não sei mais quê. Irmãos, eu não entro aí. Eu acho que Deus continua a ser o mesmo, o Deus zeloso, que não deixa cair por terra aquilo que lhe pertence. Ele é um Deus que merece adoração. E vale a pena nós às vezes olharmos para a nossa própria vida e perguntarmos a nós mesmos, será que eu, que peço a Deus que me abençoe, não estou a conduzir a minha vida de maneira que às vezes eu próprio não colha as bênçãos que Deus me quer dar pelo facto de eu próprio não ser cuidadoso e zeloso na maneira como organizo a minha própria vida cristã? Deus merece adoração e nós temos que perceber que essa é a nossa função enquanto filhos de Deus. Não nos é permitido adorar outros deuses, uma vez que nós assumimos por completo o facto de que fomos comprados pelo preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não somos mais nossos. Eu não tenho mais direito sobre mim mesmo. O Senhor é o dono de tudo o que eu sou, de tudo o que eu tenho. Esta é a mensagem que a palavra de Deus nos dá. Agora, dizer-nos que temos um Deus ao qual nós depois não queremos servir, não faz muito sentido. E por isso, aquilo que nos é dito aqui, cuidado com os leões, é a atitude que nós devemos ter em relação àquilo que, na verdade, pode ser a condição em que eu próprio me coloco, atraindo os leões para a minha própria vida. Eu lembro-me que há uns anos atrás nós tivemos, eu e a Madalena pertencemos a uma equipa que veio, isto já foi há muito tempo, veio até Famalicão para dar início a um trabalho que se fez ali, que mais tarde, creio eu, que veio a ser organizado em igreja, com um missionário chamado Donald Lutz. Donald Lutz era um missionário que teve muitos anos lá em Angola. E ele contava algumas histórias engraçadas do tempo em que ele esteve lá, em Angola. Ele pegava numa tenda e circulava lá muito pelas aldeias e as cidades, etc. Mas passava muito tempo no mato. Portanto, ele e a esposa tinham uma tenda, acampavam num determinado lugar e lá dormiam, lá ficavam. E a certa altura ele conta a história de que eles estavam a dormir e de repente a sua esposa acordou muito aflita porque sentia que andava um leão a rugir à volta da tenda. E acordou, Donald, há um leão aqui, ele ainda nos vai comer. E o irmão Donaldo, assim meio a dormir, diz, olha mulher, se realmente não for Deus a livrar-te do leão, eu também não. Realmente aquilo que a palavra de Deus nos indica é esta necessidade que nós temos de olhar para o nosso Deus e perceber que nós precisamos de não atrair os leões para a nossa vida. Ele realmente pode proteger-nos e guardar-nos, Ele fez tudo para isso. Mas eu não posso atrair os leões para a minha vida. E nós vimos que há duas características aqui do povo que levou os leões a serem atraídos para eles próprios. Primeiro, nós sabemos que foi o desconhecimento. E por isso temos falado, não vou insistir nisto. Cristãos não bem instruídos na palavra não faz sentido. O desconhecimento pode ser uma das razões pelo que os leões chegam até nós. Os leões, às vezes nós não nos preocupamos muito com a instrução da palavra de Deus. Às vezes sabemos que a palavra de Deus, nós comemos a palavra de Deus ao almoço, ao jantar, enfim, pequeno almoço. Eu domino isso. Mas às vezes surgem situações na nossa vida em que nós percebemos que há uma grande falta de conhecimento da palavra e por isso nós acabamos por ser comidos pelos leões que estão à nossa volta. A segunda coisa foi a meia-verdade. Sim, a meia-verdade que falámos no domingo passado, de facto, é alguma coisa que está instalado entre nós, que tantas vezes nos prejudica em relação àquilo que é a sensibilidade cristã que nós devemos ter para viver a vida cristã conforme Deus quer. Hoje nós vamos falar da terceira característica, que é a duplicidade. Eu vou pedir, eu não tenho o comando comigo hoje, não sei se ele está disponível ou não. Está?
Obrigado. Obrigado. Verso 28 até ao verso 33. Vamos voltar a ler. Diz assim. Estão comigo? Ok. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os da Babilônia fizeram Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os heveus fizeram Neibás e Tartaque e os sefraditas queimavam seus filhos em Adrameleque e Anameleque, deuses de Safarim. Há aqui uma grande mistura, meus irmãos. Reparem, nós vivemos hoje num mundo que tem muita mistura de deuses. Isto não é nada estranho para nós. À nossa volta há muitos deuses que circulam, alguns que querem pousar na nossa própria cabeça, outros que estão lá no lugar do emprego, perto de nós, etc, etc. A existência de uma multiforme e variada quantidade de deuses faz parte da nossa própria geração, faz parte da nossa própria cultura. O que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que lá nesta altura em Israel o que acontecia é que havia uma duplicidade. Isto é, as pessoas queriam ter mais do que um Deus. Eu não sei se isto é um problema da Igreja do Senhor Jesus Cristo nos nossos dias. O que eu sei é que pode ser. Eu não quero com isso trazer culpa para a vida de qualquer um de nós, enquanto cristãos sérios que querem fazer a vontade de Deus. Uma coisa nós sabemos é que a possibilidade de nós sermos pessoas duplas pode acontecer na nossa própria vida. A duplicidade é uma coisa que com facilidade pode acontecer no dia a dia de cada um de nós. A duplicidade pode ser fingimento, pode ser uma mentalidade dupla, pode ser diferentes coisas que nós próprios identificamos no nosso próprio dia-a-dia. Sabem que a simplicidade traz liberdade, a duplicidade traz servidão, faz escravidão. A simplicidade traz alegria e equilíbrio, mas a duplicidade traz ansiedade e medo. E ela parece ser bem mais presente nas nossas vidas do que parece. Richard Foster, ele era A simplicidade cristã é uma realidade interior que resulta num estilo de vida exterior. Richard Foster ele de facto é um teólogo puritano que tinha uma tradição Quaker, não sei aqueles que estão mais instruídos nestas coisas, uma forma de vida muito, eu diria, muito séria, não é? Privando-se de muitas coisas que, na verdade, a vida oferece. E ele escreve um livro chamado A Liberdade da Simplicidade, e ele diz esta palavra, esta frase. E, meus irmãos, a simplicidade cristã é realmente uma realidade interior que se manifesta de uma forma exterior nas nossas próprias vidas. Se não houver conformidade interior em nós, a duplicidade aparece de uma forma estampada na vida de todos nós. Todos nós corremos este risco. A questão não é nós nos preocuparmos em mostrar uma imagem mais bonita do que nós somos. A nossa preocupação deve ser mostrar uma imagem real do que somos interiormente. Então, quando alguma coisa não está bem em nós, quando alguma coisa aparece de uma forma simulada ou dupla na nossa própria vida, o que há a corrigir não é a atitude exterior, mas sim a atitude interior. Porque, na verdade, nós temos que trazer simplicidade para as nossas vidas, porque o Evangelho é algo que nos faz caminhar na simplicidade. Então, eu sei que às vezes há uma grande preocupação nos cristãos em mostrarem uma imagem bonita no lugar do emprego, mostrarem-se diferentes, etc, etc. Mas se essa imagem, na verdade, não existir de interiormente, nós não conseguimos controlar todas as nossas atitudes e ações do ponto de vista exterior. Às vezes as coisas acontecem sem nós querermos. Às vezes somos obrigados a pedir perdão e desculpa por uma atitude menos boa. Mas essa atitude reflete o interior, reflete aquilo que é o conteúdo do nosso próprio coração, o conteúdo da nossa própria alma.
Quando nós temos que pedir desculpa ou perdão muitas vezes pelo mesmo erro, é mau sinal. Significa que a duplicidade está bem implantada dentro dos nossos próprios corações. As coisas devem refletir exteriormente aquilo que na verdade eu sou interiormente. E sabem, quando na verdade as coisas, o nosso mundo interior não está bem composto, isso significa o quê? Significa que a duplicidade aparece de uma forma estampada na vida dos cristãos, com muita facilidade. Às vezes é fácil nós mostrarmos uma face que na verdade não é aquela que existe verdadeiramente dentro de nós. E o que nós percebemos lá é que cada um, neste tempo, procurava o seu próprio Deus. E a minha pergunta é, se nós estamos tão rodeados de nuvens de testemunhas de deuses falsos, a minha pergunta é como é que eu lido no meio de todo este universo de deuses que há popular por aí, como é que eu lido com o meu coração interiormente para que ele reproduza o Deus verdadeiro que há dentro de mim? E por isso o salmista dizia no Salmo 119, aborreço a duplicidade. Eu não sei se esta é uma luta que nós fazemos, mas o salmista tinha esta luta. E ele dizia, eu aborreço a duplicidade. Isto não é só em relação aos outros, é em relação a mim próprio. De facto, Jesus próprio advertiu várias vezes que nós devíamos acautelar-nos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E nós temos de ter preocupação com aquilo que acontece à nossa volta. E às vezes até há cristãos que estão mais preocupados na atitude dos outros, ou na má atitude dos outros, do que na sua própria atitude. É preciso zelar o interior do nosso próprio coração. Se eu for capaz de semear alguma coisa bonita à minha volta, isso é bom porque influencia positivamente a atitude do outro. A duplicidade está muito mais presente nas igrejas cristãs do que parece. Porquê? Porque corremos o risco dela estar presente dentro de nós próprios. Esta ideia de nós realmente sermos aquele tipo de pessoa que aparentamos ter uma vida cristã sadia, mas na verdade não conseguimos que ela sempre se manifeste da forma que Deus quer, é um risco que corremos. Reparem, deixem-me dar-vos o exemplo de Demas. Demas era um colaborador do apóstolo Paulo, como sabem. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, Paulo fala dele. E a certa altura ele diz assim, porque Demas me desamparou amando o presente século. O presente século nós sabemos bem que ele está bem instalado dentro das nossas casas. Ele está bem instalado no universo à nossa volta. O presente século para Paulo certamente seria diferente do presente século para nós, mas ele existe também. E a verdade é que nós certamente não seremos melhores do que Demas, porque Demas foi um colaborador sério do apóstolo Paulo, mas a certa altura ele amou o presente século. Havia duplicidade na sua vida. E se Demas correu este risco, eu acho que é um risco que todos nós podemos correr. Muito mais agora que estamos rodeados de tanta coisa, desse universo de deuses que estão à nossa volta. Alguns deles até somos nós que os fabricamos. Há tantos deuses interiores dentro de nós, produzidos por nós, que é uma coisa impressionante. Bom, talvez vocês não tenham esse problema. O homem dobre, como diz as Escrituras, é o homem que age de duas maneiras. Ele pode agir espiritualmente, ao mesmo tempo que age de uma forma não espiritual. Por isso, às vezes isto leva-nos a perder até o nosso amor por Jesus, o amor ao Evangelho. Pode fazer perder o sabor da própria vida cristã. Pode fazer perder o brilho em nós, o brilho de Cristo. Às vezes perdemos a vontade e o fervor das Escrituras, da oração, já não faz mais sentido. A nossa vida espiritual passou a ser uma rotina, a igreja às vezes é para nós um lugar de encontro. Parece que já não há mais sabor nas coisas, aqueles momentos bonitos que passamos na vida cristã. Porquê? Porque na verdade corremos o risco de às vezes ser pessoas dobres.
Às vezes podemos estar até num esforço de vivência cristã, misturada com tanta outra coisa interiormente, que por vezes dissipa, inclusivamente, aquilo que é o nosso brilho, a nossa própria luz. Tiago vai mais longe e usa palavras duras e diz: não suponha esse homem dobre que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, que é inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, o que nós estamos a dizer aqui é alguma coisa que nós corremos o risco de alguma forma, caminhar nesse erro. E por isso, este problema que aconteceu lá pode ser o meu problema, pode ser o teu problema. Nós vivemos uma vida dupla, onde uma boa parte da semana nos parece que nós estamos perto de Deus, quando se aproxima a sexta, sábado e o domingo está à porta. E depois nos outros dias parece que de repente nós nos esquecemos das virtudes cristãs, nos esquecemos da prática cristã. E isto faz de nós pessoas duplas. Eu cheguei a certa altura da minha vida, gostei da ideia de poder ser duplo. Eu via aqueles filmes do Karatê, que eu ainda hoje gosto, filmes assim bastante, não é? Portanto, ficaram a saber que eu gosto disso, não é? Mas pronto. E eu pensei, ser duplo é uma coisa gira. Só que depois eu vim a saber que aquilo, há narizes que se partem, pernas que se partem, braços que se partem, nessas aventuras de ser duplo. E às vezes o que acontece é que nós não nos apercebemos que na duplicidade da vida cristã nós perdemos muita coisa. Às vezes partimos o nariz, às vezes partimos o braço, outras vezes as pernas. Do ponto de vista espiritual acontece isto. Porquê? Porque a duplicidade não ajuda, ela atrapalha. A duplicidade faz com que nós fiquemos divididos, confusos, baralhados muitas vezes, sem compreender o brilho da luz do Evangelho que deve inundar os nossos corações, até para ajudar-nos a fazer decisões sólidas, decisões do lado de Deus. Então, de facto, nós sabemos que há muita coisa à nossa volta que pode provocar esta duplicidade nas nossas próprias vidas. Sabem que Deuteronômio capítulo 29, eu quero chegar lá para os irmãos poderem abrir nas vossas Bíblias também este texto, que eu acho que ele é impressionante. O Senhor Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. E olhem para este versículo. Este versículo diz assim: não semearás a tua vinha com duas espécies de sementes, para que não degenere o fruto da semente. Isto era uma instrução que o Senhor estava a dar ao seu povo lá. Sabe o que acontece na nossa própria vida, ou pode acontecer? É de repente nós estarmos a semear mais do que uma semente dentro de nós próprios. E o Senhor chamou a atenção do seu povo e disse: não. É por isso que o fermento não era bem visto na cultura judaica, porque ele altera as coisas. Não semearás a tua vinha com duas espécies de sementes, para que não degenere o fruto da semente. Quando nós trazemos outras coisas para a nossa própria vida e deixamos que o nosso homem interior se corrompa, então isso significa que nós não estamos capazes de realmente ter a prestação cristã que nós gostaríamos de ter, muito mais que Deus desejaria ver em nós. E por isso, a duplicidade pode ser uma coisa que se torna um inimigo para nós, um leão que está bem perto de nós. E eu não duvido que às vezes nós próprios podemos estar a atrair os leões quando nós somos assim. O obedecer, a obediência é o quarto aspecto que na verdade o texto refere. Verso 34 diz assim: até ao dia de hoje fazem segundo os ensinos, os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. A quarta característica que atrai os leões é a desobediência. Meus irmãos, nisto acho que nenhum de nós tem problemas com isso. Paulo chegou a dizer a Timóteo que chegaria o tempo em que homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos habitariam o nosso mundo. E eu acho que esta cultura está aí,
bem mais presente do que parece. Primeiro, o que atrai os leões é o desconhecimento. Segundo lugar, as meias-verdades. Terceiro lugar, a duplicidade. E em quarto lugar, a desobediência. São 4 características que, na verdade, nos devem fazer pensar se eu próprio não estou a atrair os leões para a minha própria vida. Perguntar a mim mesmo que neste universo de vida que se está a ser vivida agora, com tantas coisas, tantos receios, tantas preocupações, eu acredito pessoalmente que o maior inimigo da nossa vida não é o Covid. Nem é as estratégias que existem aí, maldosas e maléficas, a respeito do poder dos povos, o poder das nações, que também há muito disso aí, havemos de falar mais tarde. Mas, meus irmãos, o verdadeiro inimigo é aquele que está bem perto de mim, não é o que está longe. E o verdadeiro inimigo é aquele que eu permito que chegue à distância de me ferir, à distância de me prejudicar. E é com esses inimigos que nós devemos ter cuidado. A desobediência pode ser um inimigo muito perigoso dentro da nossa própria vida. E sabem, ela está ligada ao primeiro. O primeiro é o desconhecimento. Se eu realmente não me preocupar por receber instrução diretamente da palavra do Senhor e do Senhor, da comunhão que tenho com Ele, o que vai acontecer é que a desobediência está a bater à porta da minha vida todos os dias. Se eu não deixar que o Espírito Santo tome lugar na minha própria vida, me instrua, eu vou com facilidade desobedecer ao Senhor. Porque é preciso exercício para ser obediente. É preciso virtude cristã para ser obediente. É preciso disciplina cristã para ser obediente. E a desobediência pode ser um grande perigo. O leão da desobediência, nós perguntamos quantas vezes nós erramos por desobediência direta ao nosso próprio Deus. Samuel disse, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E mais, ele diz que o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou para que não sejas rei. O contexto aqui é o contexto de Saul. Mas sabem, Saul começou bem. E a certa altura descontrolou-se na vida. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Temos períodos bons e menos bons na vida cristã. O problema não é esse. A vida cristã não é linear. Ela tem momentos altos e momentos baixos. O problema é quando nós próprios ajudamos os leões a aproximarem-se de nós. Quando nós, na nossa própria vida, organizamos a nossa vida, o nosso dia-a-dia, de maneira a que os leões ficam perto. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, diz 1 Pedro. Ora, se vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Esta pergunta é dura. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pode haver muitas circunstâncias na nossa vida em que nós somos penalizados por não seguirmos aquilo que na verdade é a orientação das Escrituras. Mas, meus irmãos, ser desobediente ao Evangelho é uma coisa que nos coloca numa condição muito perigosa. E é algo que deve chamar a nossa atenção para o perigo das nossas próprias vidas. Porque o tratamento que foi dado ao povo de Israel lá atrás, no tempo, pode ser o tratamento que Deus concederá a cada um de nós. Não vale a pena nós estarmos a embelezar a vida cristã só porque os tempos passaram. Eu vejo um Deus constante que lida conosco como lidou com o seu povo. A única diferença será esta. É porque aquilo que é a ira do Senhor está realmente, eu diria, suavizada por causa da graça do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. É por isso que o domingo passado nós nos voltamos e terminamos o sermão dizendo nós temos que nos voltar para a verdade que é Jesus. Mas isso não significa que Jesus se torna o escudo
para o meu sucesso na terra, não significa que a graça de Jesus se torna uma espécie de amuleto para eu ser feliz na terra, que é isso que muita gente prega. Não é isso que eu vejo no Evangelho. Eu vejo a graça do Senhor a tornar propício o meu caminho, a tornar bonito o meu caminho, a tornar sólido o meu caminho. Mas se o desinteresse pela palavra, mas se a meia-verdade ocupa a minha vida, se a duplicidade está presente e eu sou desobediente, não estejas à espera que a graça de Deus reverta a tua desobediência em bênção. Porque não vai acontecer. Ele é gracioso para levar-nos até às mansões celestes. Mas Ele não quer que nós sejamos desobedientes em palmilhar o nosso caminho conforme a nossa própria vontade. O que atrai os leões, desconhecimento, a meia-verdade, a duplicidade e a desobediência, levam-nos para baixo. Fazem de nós pessoas frágeis, ovelhas frágeis, vulneráveis. Nós não podemos ser ignorantes quanto à vontade de Deus. Não vale a pena nos desculparmos dizendo: eu não sabia. Não sabia que a palavra de Deus dava essa instrução. Não há desculpa. A palavra de Deus está aí para todos nós, a podermos ler, a podermos rever, a podermos estudar, até a podermos saborear. Que nenhum de nós, ao longo da nossa vida, chegue ao ponto de dizer: eu não sabia que a Bíblia ensinava isso. Eu estava no desconhecimento acerca disso. Porquê? Porque a palavra de Deus é clara para nós. Basta que nós queiramos, além do poder que ela tem, temos o Espírito Santo que se dispõe a fazê-la tornar possível na nossa própria vida. Segunda coisa, nós não podemos ser cúmplices das meias verdades quanto à revelação que Deus faz de si mesmo. Nem sequer nos devemos esconder atrás daqueles que eventualmente possam pregar a palavra de Deus de uma forma errada. Também não é desculpa. Porque a acessibilidade à palavra está aí para todos nós a conhecermos. Em terceiro lugar, não podemos ser duplos do coração quanto ao temer a Deus. Na verdade, todos nós sabemos as instruções da palavra, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Não há dúvida quanto a isso. Ele está bem claro nas nossas próprias vidas. Em último lugar, nós não podemos ser desobedientes à voz de Deus quando Ele nos fala pelo seu Espírito. Se o fizermos, nós estamos a atrair os leões para a nossa própria vida. Sabem o que é que faz afastar os leões? 1 Pedro 5,10 diz isso. Olhem o 1 Pedro 5,10. Será que todos vocês podem abrir em 1 5,10 e deixar lá bem para vocês relerem esta tarde? Pode ser? Marquem lá qualquer coisa ou escrevam nos vossos smartphones, por favor. Gostaria de pedir-vos que voltassem a este texto ainda hoje. Falámos ao longo deste tempo aquilo que atrai os leões, agora eu quero terminar dizendo aquilo que afasta os leões. 1 Pedro capítulo 5, verso 10. Aliás, este texto vale a pena lê-lo, meus irmãos. Vamos ler a partir do verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro ensino, tratam uns com os outros, cingi-vos toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se a cumprir na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar,
vos há de firmar, vos há de fortificar, vos há de fundamentar. É assim que nós afastamos os leões da nossa própria vida. É confiando na graça do Senhor, não abusando da graça do Senhor, mas confiando na graça do Senhor. Os leões serão afastados da nossa própria vida quando nós nos aperfeiçoamos em Cristo, quando nós nos fundamos e firmamos em Cristo, quando nós nos fortificamos em Cristo e quando nós nos fortalecemos em Cristo. Jesus é para ti a pessoa com quem tu te encontras todos os dias? É a minha pergunta. É em Jesus que tu fundamentas quem és? Ah, sim, Ele é o meu Salvador, Ele salvou-me, a minha conversão foi muito bonita. Foi há muitos anos atrás. Eu estava assim, eu estava assado, etc. Foi bonito, lindo. O meu batismo foi um dia lindo. Não sei quantas pessoas assistiram. Esquece. Isso é bom. A tua experiência cristã é boa. Mas se Cristo não estiver lá todos os dias, os leões chegam mais perto do que nós do que parece. E eles estão aí a rugir. O que afasta os leões é tudo o que nós encontramos em Cristo Jesus. Nele está a verdade. Nós temos que nos fundamentar na pessoa do Senhor Jesus. Viver com Ele, andar como Ele, ler os Evangelhos. Eu estou a estudar o livro de Marcos. Meus irmãos, impressionante. Ninguém se esgota no estudo da vida do Senhor Jesus Cristo. É com Ele que nós temos que andar, é Ele que nós temos que reproduzir. É dele que nós brilhamos, é a sua luz que faz brilhar em nós quem somos. Até mesmo para trazer luz ao desconhecimento, trazer a verdade por inteiro, evitar a duplicidade e o fingimento na nossa vida e ajudar-nos a sermos obedientes. Vamos orar. Pai, graças te damos porque Tu és o Deus que instruis os nossos corações. Senhor, nós te pedimos que o nosso homem interior, na verdade, se edifique em Cristo. Senhor, nós precisamos de ter um coração sólido, fundamentado naquilo que são os valores de Cristo, para podermos exalar o bom cheiro de Cristo, para podermos brilhar a boa imagem de Cristo. Senhor, não é com experiências cristãs colhidas ao longo da nossa história, momentos bonitos vividos em ambientes de igrejas grandes, com grandes pregadores, com boa música, enfim, Senhor, nós sabemos que isso é bom, mas não é isso que fundamenta a nossa própria vida. A nossa fé tem que estar firme na pessoa de Jesus. Pai, mostra-nos essa verdade, por favor. Nestes dias difíceis que vivemos, cheios de tantos deuses à nossa volta, cheios de tanta tentação, eu te peço, Senhor, que cada um de nós procure Jesus para encontrar nele refúgio. Que não haja mais canções que enchem os nossos tempos, que não haja mais música que ocupa os nossos momentos difíceis. Quando nós estamos em aflição, Senhor, que verdadeiramente não seja tanto o salmo, mas seja o pastor que nós buscamos. Jesus por inteiro, a sua pessoa, o seu caráter em nós, a sua verdade. Ó Deus, ajuda-nos a encontrar em Jesus o amigo, uma vez que Ele já é Salvador, se ofereceu. Ajuda-nos a apreciar a sua obra, a sermos gratos pelo que Ele fez por nós, de maneira que tenhamos prazer em andar com Ele, em andar como Ele andou. É a nossa oração. Amém.